muito pequenininha, eu já sonhava, né, em ser artista. Eu já brincava na frente do espelho, pegando os desodorantes da minha mãe para cantar. Na época, como a gente morava num bairro de comunidade, né? Então, assim, a gente não tinha muita aquisição financeira. Então, eu fazia o quê? Eu esperava minhas irmãs chegarem. Aí pegava a fita que elas tinham, fita cassete, sabe? E eu cantava as músicas que tinha na fita. Não tinha como escolher minhas fitas, comprar minhas próprias fitas, viu, gente? Mas foi muito legal, porque eu cresci cantando Marisa Monte, Renato e seus Blue Caps. Então, eu tive pode-se dizer assim, um leque de artistas incríveis que eu pude me inspirar. E eu sempre dizia assim, dentro da minha casa, sabe? Todo mundo ria de mim. Eu falava, um dia eu vou passar na rua e as pessoas vão falar meu nome, viu? Vocês vão me ver na televisão. E todo mundo ria, porque assim, era uma coisa assim muito... Hoje é mais fácil com a internet, né? Mas naquela época era muito difícil a gente conseguir um lugar como artista e se manter como artista. E é sempre um obstáculo, uma barreira, uma porta que se fecha e você não pode desistir, né? A insistência, a persistência, a resiliência, acho que isso também um pouco nortearam a sua carreira, não? Muito, muito. Eu lembro de uma história quando eu tinha uns 6 anos de idade. Essa é uma das histórias mais engraçadas que tem na minha vida e que mostram que realmente eu sabia o que eu queria fazer. 6 anos de 6 idade. anos de idade. Minha mãe, ela, como a maioria das mulheres da comunidade, elas não podiam pagar uma babá, então ela me deixava com uma senhora da frente, que era a dona Delsa, como eu falo com a dona Delsa até hoje, ela morre de rir. Então ela me pagava para a dona Delsa um valor simbólico para que eu pudesse ficar com as filhas dela até que ela chegasse em casa. Porque minha mãe passava o dia trabalhando, vendendo revista de porta em porta. Naquela época tinha aquela história de assinatura de revista, Sim. né? E eu esperei um vacilo dessa senhora. E, gente, eu fugi. Aí, por que, Michele, você fugiu? Porque eu descobri que tinha uma rádio próxima à minha casa que chamava-se Rádio Caparibe. E eu falei, eu vou lá porque eu fiz uma música e as pessoas precisam ouvir minha música. Isso é muito engraçado. Porque eu saí, fugi, eram tipo umas 10 horas da manhã. E todo mundo me procurando, já tinha ido ao hospital, já enlouqueceu todo mundo aí, né? Eu tava lá, agarrada, literalmente agarrada, eu não estou mentindo pra vocês, eu me agarrei. E olhava pro vigia e fazia, eu só saio daqui quando você me botar pra dar entrevista, porque eu fiz uma música. E isso passaram-se 3, 4 horas, 1h da tarde, minha mãe me procurando desesperada. Foi quando passou a dona da rádio, que na época era a dona Carminha. Dona Carminha. E ela olhou assim, viu aquela criança atrelada na grade. E ela falou, o que é isso? O que é que tá acontecendo aí? Aí o vigia falou, essa menina aqui é meio doidinha, né? Tá aqui querendo entrar, não sei o quê. Aí eu olhei pra ela e fiz, um dia a senhora vai pedir um autógrafo meu, porque eu fiz uma música, eu sou cantora. E ela achou tão engraçado aquilo. Assim, acho que foi tão fora do cotidiano dela, que ela olhou e fez, deixa ela entrar e ela vai dar entrevista. E, gente, pasmem, eu entrei do jeitinho que eu tava com meu chinelinho, cabelinho desarrumado, sabe? E sentei e dei entrevista na rádio. Aí foi quando minha mãe descobriu onde eu estava, né? Porque quando a rádio soltou, porque a rádio, além de estar nos aparelhos, né? Também tinha aqueles fones que botam no poste, sabe como é? Sim. Aí, Dona Lana tipo Michele. Uns alto-falantes que ficam nos postes e tal, né? Dona Lana Michele tá lá na Rádio Caparibe. Ninguém acreditou. Amanhã fomos buscar lá. E assim, foi quando eu disse assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Quando eu entendi que a minha força de vontade, ela me fazia chegar onde eu queria. Mesmo que todas as pessoas dissessem que eu não conseguiria, se eu acreditasse muito, eu sabia que eu ia chegar. Eu tenho impressão, às vezes, Michele, conversando, né, com algumas pessoas que fazem sucesso, outras que tentaram, mas não conseguiram por um motivo ou por outro, porque isso depende muito também, claro, do esforço próprio, né, das iniciativas de cada um, mas muito do apoio da família, né, do seu núcleo. Que se você não tem esse apoio, por exemplo, depois dessa ida à rádio, de deixar todo mundo desesperado para te encontrar, depois que você volta para casa, acredito que você não tenha sido, você vai apanhar, você vai ficar de castigo porque fez isso, porque fez aquilo. Eu não apanhei porque minha mãe nunca me bateu. Minha mãe era aquela mãe mole que não fazia. Minha mãe só abre o olhão verde dela assim, fazia. Mas minha mãe nunca bateu, sempre foi uma mãe muito tranquila, minha mãe. Mas assim, recomendou o quê? Depois disso, desse episódio? A minha mãe era aquela história. Minha mãe é aquela mãe, minha gente, super amorosa. Dona Mariana, né? Dona Lana. Ela é super amorosa, ela é super dedicada. Então, minha mãe foi sempre aquela pessoa que fazia, ela vai, bicho, um dia ela vai conseguir. Mas, assim, todo o resto da casa falava assim, manda essa menina estudar. Essa menina não quer estudar. Uhum. Essa menina não quer não sei o quê. Então, assim, eu tive que realmente ser muito forte em alguns momentos da minha vida. E na maioria das vezes que eu consegui alguma coisa...
Cada abertura que eu conseguia sozinha. Uhum. Eu nunca tive, assim, quem indicasse, quem mandasse, nunca teve. Sempre foi nessa loucura, tipo, quando eu comecei a cantar, né, profissionalmente, antes, eu com 14 anos, eu dava minhas fugidas, sabe? Meu nome era Fugitiva, eu acho. Porque eu fugia para encontrar o meu destino. Então, numa dessas fugidas, eu me lembro que eu fugi e fui bater em Olinda, e tinha uns barzinhos em Olinda. Eu tinha 14 anos, tá? Que tinha música ao vivo. Você fala beira-mar? Beira-mar. Na beira-mar de Olinda. Aí tinha música ao vivo. Uhum. E, gente, eu nunca fui uma menina que tem um corpo, assim, de mulher grandona. Eu sempre fui pequenininha, mionzinha. Então, quando as pessoas me viam com 14 anos, pensavam que eu tinha 10. Uhum. Sabe? Eu sempre fui muito pequenininha. E era muito engraçado, porque quando eu chegava nos bares que o pessoal estava cantando, as pessoas pensavam que eu ia pedir dinheiro. Né? Pensava que era aqueles meninos. Eu falava, não, eu só quero cantar. Eu só quero cantar. Só uma oportunidade, só uma chance. chance. Eu insisti no primeiro bar, no segundo, no terceiro. Olha, gente, quando eu já estava chegando quase no final, assim, da beira-mar, aí um cantor, que não tá mais entre nós, mas foi o grande anjo da minha vida, que foi o Gil Cordas, ele disse assim, deixa ela cantar. Agora, se você cantar mal, ou vim cantar o Trepa no Gato. Aí eu cantei Marisa Monte. E Qual foi? Você lembra? Foi Bem Que Se Quis. Como é que é? Um pouquinho só. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E ele achou engraçado, porque uma criança, né, cantando Marisa Monte, né? Que naquela época nós crianças éramos crianças. Uhum. A gente tinha LP da Xuxa, da Mara, né? E ele foi a primeira pessoa que olhou pra mim e falou assim, se você der continuidade daqui a mais 1, 2 anos, eu ver que você tá cantando ainda, eu vou tentar lhe ajudar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não posso parar, não posso parar. E eu vou ter que encontrar esse homem onde ele estiver, porque ele vai ser a chave pra minha entrada. Só que Deus é tão bom, né, que no período desses 2 anos, antes de encontrar com ele, eu tive um namoradinho que tocava, que ele era da família do pessoal do Quinteto Violado. Família de músicos, família de músico e tal. Um universo totalmente diferente do meu, né? Porque enquanto na minha casa, na minha família, não tinha ninguém. Minha mãe, o máximo que cantou, minha gente, foi na igreja, mesmo assim, apanhou. Porque minha avó não queria que ela cantasse. Então, assim, eu me encontrei, porque lá na casa dele tinha teclado. Tinha sanfona. Minha gente, eu vi uma sanfona. Um parque de diversões, né, pra você. Eu vi uma sanfona de peito. Eu falei, meu Deus, que coisa tão linda. E os irmãos deles tocavam, ele tocava. E numa brincadeira, eles falavam, bota ela pra cantar. Aí eu cantava. Aí, ela canta bem. Vai ser desenrolada, não sei o quê. Só que ninguém me dava oportunidade. Ninguém me botava em uma banda. Eu falava, meu Deus, o povo fica dizendo que eu canto bem, que eu sou desenrolada. Mas ninguém me dá oportunidade. Aí, nesse meio tempo, apareceu... Eu já estava mocinha, 14 anos. Minha mãe continuava não tendo um valor financeiro alto, né, mensalmente. Minha mãe, na época, montou uma escolinha dentro de casa para começar a ensinar meninos do bairro. Então, o valor não era alto que ela recebia. Aí eu me lembro que eu comecei a falei assim, agora eu vou arrumar um trabalho. Porque ninguém me ajuda. Ninguém me bota para cantar. Eu vou ter que arrumar dinheiro para me poder ir para o Rio de Janeiro. Olha a cabeça da criatura, minha gente. Eu vou ter que arrumar dinheiro para ir ou para o Rio de Janeiro, para algum lugar que o povo possa me botar dentro da televisão nacional. Olha que loucura. Eu queria ir para a televisão nacional. Eu vou aparecer na Globo. Então, eu comecei a trabalhar. No começo, quando eu era muito pequenininha, e as pessoas não davam oportunidade, eu pegava aqueles classificados do jornal. Sim. Minha gente, vocês vão ver que eu sou velha agora, né? Caramba, classificado do jornal. E tinha lá, vendedor de telecheque, não precisa de experiência. Era a única coisa que tinha, amigo. Aí eu fui, peguei o dinheirinho do lanche que minha mãe me dava, peguei o ônibus, fui pra cidade, cheguei lá e foi tão engraçado. Porque como eu era muito pequenininha mesmo, eu tinha carinha muito novinha, ninguém me levava a sério. Ninguém me levava a sério. O que é que essa criança quer aqui? E eu não me amedrontava, sabe? Quanto mais as pessoas diziam que eu não conseguiria, ou que eu não chegaria em qualquer lugar, eu dizia, agora eu vou mais pra frente, agora que eu vou, com vontade de vencer. E eu me lembro que foi o primeiro emprego que eu consegui. Mas eu consegui porque eu bati o pé no meio de um monte de vendedor e vendedora, adultos. E o pessoal riu de mim. Eu falei assim, vocês estão rindo de mim. Me dê a oportunidade de sair uma vez só. Se eu não fizer nenhuma venda,
eu desisto. E eu fiz, gente. Eu saí e fiz uma venda no centro da cidade. É muito engraçado isso. Eu lembro disso agora, pensando assim, meu Deus, será que hoje eu teria essa coragem